Bom, vamos agora a Brasília conversar com o irmão Rocha de lá, o nosso correspondente Délio Rocha. Ontem foi um dia muito tenso em Brasília, diante da expectativa de saída ou não do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O próprio Mandetta, depois que se pronunciou já no início da noite, aliás, já à noite, por volta de 8h20 da noite, anunciando que permaneceria no Ministério da Saúde, depois de tantas especulações, disseram que chegaram a limpar até as gavetas e que foi um dia até pouco produtivo lá no Ministério da Saúde. Havia a expectativa do presidente Bolsonaro demitir o ministro da Saúde. Délio Rocha, está no ponto, Délio? Porque ainda não apareceu aqui para mim. Bom dia, Délio. Como é que está aí a expectativa para hoje? Retomada do trabalho em clima de paz, como pediu o ministro Mandetta? Olha, Nádia, meu bom dia para você, para o Fenelon Rocha, bom dia a todos. É tudo que a gente espera, né, Nádia? Que haja uma harmonia entre o Ministério da Saúde e o presidente e o governo como um todo, né? Todos precisam se unir nesse momento difícil de pandemia. E ontem, Nádia, como você disse, né, foi um dia aí de muitos rumores, de muitas especulações. A saída de Mandetta do Ministério da Saúde foi dada como certa. Alguns eventos que aconteceram ao longo do dia alimentaram esses rumores. Após o almoço, o presidente Jair Bolsonaro chegou a se reunir com o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que era cotado, inclusive, já era dado como um nome provável para assumir o cargo de Mandetta. No meio da tarde, teve aquela tradicional coletiva organizada pelo Ministério da Saúde, que não contou com a participação de Mandetta, isso alimentou mais ainda as especulações. E aí, por fim, de última hora, o presidente fez uma convocação que não estava marcada, não estava agendada, né, pelo Palácio do Planalto, uma reunião com todos os ministros, que contou inclusive com a participação de Mandetta. Aí só após esta reunião é que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, conversou com jornalistas e disse que Mandetta iria permanecer à frente do Ministério da Saúde. Mais tarde, como você lembrou agora há pouco, Nádia, aí foi a vez do próprio ministro Henrique Mandetta dizer que vai permanecer no cargo e, segundo ele, um médico não abandona seu paciente. A gente tem um trecho, Nádia, do que falou Mandetta. Vamos conferir. Tem sido uma constante o Ministério da Saúde adotar uma determinada linha, adotar uma determinada situação e termos muitas vezes que voltar, fazer determinados contrapontos para podermos reorganizar a equipe que fica numa sensação de angústia. Hoje foi um dia que rendeu muito pouco o trabalho aqui no Ministério. Ficou todo mundo aqui com a cabeça meio avoada se eu iria permanecer, se eu iria sair. Agradeço, muitos vieram em solidariedade, se você sair, vamos sair juntos, aquela história toda. Gente aqui dentro limpando gaveta, pegando as coisas, até as minhas gavetas, vocês ajudaram lá a fazer as limpezas das minhas gavetas. Nós vamos continuar, porque continuando a gente vai enfrentar o nosso inimigo. O nosso inimigo tem nome e sobrenome. É o Covid-19. Nós temos uma sociedade para tentar lutar, para tentar proteger. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Agora, as condições de trabalho para os médicos precisam ser para todos. Eu vou tentar trazer as melhores condições para vocês na ponta. E a única coisa que a gente está pedindo é que nós tenhamos o melhor ambiente para trabalhar aqui dentro do Ministério da Saúde. Entendo que a reunião foi muito produtiva, foi uma reunião muito boa. Acho que o governo se reposiciona no sentido de ter mais união, de ter mais foco, de todos unidos em direção a esse problema. Tá aí, Nádia, o ministro Henrique Mandetta, usando um tom conciliador, mas muito firme, né? Ele volta a defender que a orientação do Ministério da Saúde é de seguir uma linha técnica, as recomendações do Ministério, aliás, da Organização Mundial da Saúde. Agora, Nádia, ontem, né, durante essas especulações, esses rumores, aí alguns nomes foram sugeridos como
prováveis substitutos de Henrique Mandetta no Ministério da Saúde. Além do ex-ministro Osmar Terra, que eu já citei ontem, também aí estavam cotados o nome do médico Antônio Torres, que é médico da Marinha e hoje é diretor-presidente da Anvisa, e da médica Nise Yamaguchi, que é imunologista e oncologista e também preside o Instituto Avanços pela Medicina. Mas isso aí ficou então só nos rumores, porque Henrique Mandetta permanece à frente do Ministério da Saúde e a gente espera de fato que haja uma harmonia, um diálogo maior entre o ministro da Saúde e o presidente da República e entre o governo federal, os estados e os municípios, porque a gente precisa da união de todos para enfrentar a Covid-19, que continua avançando pelo Brasil. Já são mais de 12 mil casos, com 566 mortes. E uma das recomendações para se fazer esse enfrentamento é o isolamento social. Nádia, e rapidinho, antes de voltar para você, vou até pedir aqui, já que a gente falou de isolamento social, vou pedir o nosso cinegrafista João Prata para mostrar um pouco aqui a esplanada dos ministérios no coração de Brasília, para a gente ver que o movimento é muito pequeno, né? Lá ao fundo, o Palácio da Justiça, sede do Ministério da Justiça, e outros ministérios do outro lado da esplanada. Quer dizer, um movimento muito pequeno. Esta que é a avenida mais movimentada da capital federal. Esse é um momento de fluxo muito grande num dia comum, mas a gente vê aí então que este movimento é muito pequeno. E aqui ao fundo, Nádia, o Congresso Nacional, claro, né? E ainda um pouco movimento, lembrando que às 10 da manhã deve acontecer uma sessão virtual para se discutir o Plano Mansueto, né? Um projeto que prevê aí flexibilizar as exigências para que estados e municípios possam fazer financiamento. Quer dizer, uma via direta aí que esse projeto tenta, uma via mais rápida para que estados e municípios tenham acesso a um crédito aí neste momento de pandemia. Nádia. Tá certo, Délio. Obrigado pelas informações ao vivo de Brasília, trazendo também um pouco aí de como está o movimento na capital federal e tomara que diminua, fique só realmente o necessário. Obrigada pelas informações.